Pois bem, amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que se encontre. A partir deste momento consigo o estúdio virtual e a nossa equipa. Falando na nossa equipa, ela aqui está presente. Portugal e Brasil. Não, desta vez não, Brasil. Mas parece que o Brasil vai entrar também, vamos ver. Mas neste momento estamos com Portugal, estamos com a Holanda, estamos na Europa. Meus amigos, hoje temos um tema que eu reputo de importantíssimo, não só para os pais, mas também para quem não é pai, porque pode servir de exemplo e pode servir também de pretexto para poder, talvez, ajudar alguém. Ensinar as crianças a serem felizes e não perfeitas. É um tema que, na realidade, diz muito. E por aquilo que nós vemos por aí, nos dias de hoje, que são totalmente diferentes dos dias de ontem, dos meus dias e dos dias da nossa equipa, talvez, é preciso debater, é preciso falar sobre estes assuntos. Mas, antes de lá irmos, vou dar as boas-vindas à nossa equipa. Quem chegou primeiro? Fátima Rocha, diretamente da Ilha de São Miguel, nos Açores. Bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite a todos da chuvosa e fria Ilha de São Miguel de hoje. Boa noite e muita saúde a todos. Boa noite, Sónia. Boa noite, Joseph. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Também dos Açores, a Sónia. Mas eu disse que o Brasil iria entrar e vai entrar. Entretanto, vamos até a Holanda, não sei se é Amsterdã, mas na Holanda está a nossa amiga, a nossa companheira Silene. Boa noite. Boa noite a todos, a vocês. Boa noite a quem vai assistir também. Sejam bem-vindos para quem vai assistir depois. Boa noite, Creuza, diretamente da capital do Brasil. Boa noite, gente linda, boa noite, mundo, boa noite, Brasil. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de um tema excelente. Um abraço para todos e continue conosco até o fim. Muito bem, obrigado. E já agora vai aqui o convite. Não esqueça, amigo, se entrar no canal, é só fazer clique. Subscreva. Isso vai ajudar-nos e muito. Pois bem, vamos então ao nosso tema. Vai a Fatinha, como entrou primeiro, também hoje vai debruçar-se em primeiro lugar sobre este tema. Eu perguntaria, ensinar uma criança de 2 anos a usar, por exemplo, a casa de banho? Ensinar uma criança de 4 anos a ler? Isso é muito importante. Bem, isso depende das capacidades cognitivas das crianças, mas a verdade é que hoje em dia a gente vê muita gente cada vez mais precocemente querer ensinar coisas às crianças. Eu não creio que seja assim tão importante que a criança use ou saiba usar a casa de banho logo aos 2 anos, ou que saiba ler aos 4. Nós sabemos que nos países muito mais desenvolvidos o ensino das crianças está muito centrado nas necessidades e na felicidade das crianças. As crianças têm que se sentir bem, têm que ser felizes. A minha neta na Noruega está na 2ª classe com 8 anos e não sabe ler ainda tão bem como eu sabia se calhar aos 7 em Portugal. Depende daquilo que nós pretendemos para as crianças. Eu acho que pôr o boi à frente o carro à frente dos bois não será uma boa política. O boi tem que ir sempre à frente. Portanto, eu acho que tem que se ponderar o desenvolvimento da criança e fazer as coisas de acordo com as suas capacidades e necessidades.
e não ir assim muito à frente, a querer fazer tudo para que ela seja mais esperta ou melhor do que os outros. E como aquelas crianças que nós sabemos em determinados países que aos 14 anos já estão na universidade. Eu não vejo necessidade disso. Até que me explica, é o contrário. Até é isso que fala o nosso tema. Fazer as crianças perfeitas em vez de as encaminhar para o caminho da felicidade é, na realidade, eu considero uma má ação. Uma má ação na educação das crianças, no desenvolvimento delas. Mas... Até porque pode acelerar o sentido da competitividade, que poderá não ser muito positivo para as crianças. É verdade. Silena, criança perfeita, poderá ser considerado, na realidade, a primeira prioridade dos pais relativamente aos filhos? Olha, criança perfeita, acho que não existe, sabe? Criança é criança, ela está em desenvolvimento, entendeu? Então, vai depender dos pais, sabe? É como lidar com a criança. Se é para ela ser independente, porque o ideal é começar a ensinar a criança a ser independente, entendeu? Pelo menos porque faz muitos anos que eu estou aqui na Holanda. Minha filha praticamente não nasceu aqui, mas veio muito pequena para cá. Ela é mais holandesa do que brasileira, mentalidade holandesa. Então, foi mudança assim muito brusca para ela, foi esse chocante. De início, ela teve um choque, tanto que ela não fazia mais xixi na calça, quando começou aqui, foi para a escola, aí começou, regrediu. E nós tivemos paciência, tanto na classe, nos professores, como nós também. Então, procuramos dar o quê? Muita atenção, muita presença para ela, que eu acho que é isso que é importante. Os pais, para a criança ser feliz, e não, perfeita não existe, então os pais têm que estar presentes, ser presença, participar, sabe, da educação, tanto na escola como em casa. Isso vai ajudar uma criança a ser mais feliz, entendeu? Então, é a forma que eu penso, foi a forma que eu eduquei minha filha também. Eu só tenho uma. Então, foi muito presente, eu fui muito presente em todos os momentos dela na escola. Isso faz a criança independente. Isso é importante, entendeu? Então, tem que ensinar, claro, tem que orientar a criança, né? Mas não forçar, explicar, é momento disso, é momento daquilo, e vai explicando. Claro que a criança até 7 anos, ela tem o subconsciente está vazio, entendeu? E a criança vai aprendendo, até 7 anos, ela vai memorizar o que os pais vão ensinar. E de acordo com como eles são presentes, isso é importante. Isso vai fazer uma criança ser feliz. Não é só dar presente, não é só dar outra forma, mas ter presença, entendeu? Participar em todos os momentos, na escola. Aqui, eu vou dar um exemplo. Quando as crianças chegam da escola, os pais, primeira coisa, como foi a escola? O que você fez? Assim eu fiz também com a minha filha. O que aconteceu? Entendeu? Cadê as tarefas? Aí, aquela participação toda, isso ajuda uma criança a ser feliz, compreende? É a forma que eu vejo. Bom, depois eu continuo para não ocupar muito tempo. Muito bem. A Silene falou em liberdade da criança. Sónia, a liberdade deve ser completa ou deve ser controlada na criança?
Olha, dependendo da educação que você dá a liberdade. Não é liberdade significa fazer tudo que a criança quer, entendeu? Sônia, Agora, bem clara a chantagem da criança. Quando ela percebe que os pais, né, não sabem lidar, ela aproveita, entendeu? Então, tem que saber o controle, assim, ter o limite, entendeu? Aqui sim, sim. A questão essa mesma questão vai para a Sónia. Isto foi um corte na liberdade, mas sem intenção. Com estes cortes na liberdade sem intenção, eu posso bem. Eu não posso com eles. Eu vou começar a minha intervenção com a seguinte pergunta. Nós, pais, não somos perfeitos. Como é que podemos exigir perfeição dos nossos filhos? Não é? Eu tenho uma filha com 14 anos, de quem eu sou pai e mãe. A liberdade. Claro que não se pode dar toda a liberdade. Acho que tudo tem conta, peso e medida. E tudo é adequado à idade e às fases que eles vão passando. Eu sempre criei a minha filha de forma ao ritmo dela. Portanto, se aos 2 anos ela já fazia xixi no bacio e não fazia na fralda, porque ela tinha capacidade para isso. Se na primeira classe ela já sabia escrever melhor do que a maioria, é porque ela tinha capacidade para isso. Nunca foi algo que eu exigisse ou que eu fizesse questão. Até porque também há muita competitividade entre os pais. Para o filho ser o melhor, para o filho ser melhor do que, ou saber mais do que. E isso sim acaba por ser prejudicial. Eu estou a criar uma adolescente que agora está a passar uma fase que eu chamo que é a fase aclamada, que é a fase da adolescência, a fase da afirmação, a fase do eu é que tenho razão, eu é que sei tudo. Mas é uma fase, tenho consciência que é uma fase e tenho que saber lidar com isso. Agora, creio que estou a criar a minha filha não para ser perfeita, mas para ser um excelente ser humano. E quando eu digo um excelente ser humano, é saber sentir empatia pelo outro, saber respeitar a orientação de qualquer pessoa, ter um sentido de justiça apurado, saber impor-se quando as coisas não estão bem, não porque é a vontade dela, mas porque não é justo. E isso para mim é que é ter sucesso. Mais carreira, menos carreira. Se ela não tiver um DR antes do nome, como há muitos por aí, a mim não me faz impressão nenhuma. O que eu quero é que ela seja feliz e seja um excelente ser humano. Muito bem. Creusa, a condução da criança na vida hoje é totalmente diferente daquela que nós tivemos. Eu gostaria que a Creusa nos dissesse, da sua opinião, qual é a diferença maior que existe hoje na condução de uma criança que hoje, e na realidade o tema fala disso, muitos pais preferem que ela seja perfeita e pondo um pouquinho de parte a condução da criança na felicidade. Qual é a diferença de ontem e de hoje? Olha, mais uma vez, boa noite a todos e a Joseph. Eu peguei por um outro ângulo e, ao mesmo tempo, fiz a junção dessa felicidade que tão sonhada pelos pais para o filho e dessa opção da perfeição para os filhos. Claro que existe uma diferença grandiosa da forma como nós fomos, a minha geração
e a geração até de outros próxima a mim, não é? Mas eu peguei um ângulo, assim, da instrução, da felicidade e dessa perfeição, porque nós tivemos uma vida mesmo, talvez, assim, eu fui feliz na minha infância, onde eu nasci, não tinha esses recursos todos, não tinha nada do que eu estou vivendo hoje, mas eu era feliz porque não havia aquela imposição, mas havia algo dentro dessa felicidade que me fez a mulher que eu sou hoje. Meus pais me educaram analfabetos, não tenho vergonha de falar, meus pais totalmente analfabetos, mas nos ensinaram aos 16 filhos que minha mãe teve, a mesma educação, com sabedoria, como foi colocado pela Sônia, pela Fatinha e pela nossa colega Silene. Então, eu tive uma educação bem diferente da atual. Mas o que eu quero falar, que foi onde eu fiz pesquisa sobre a de hoje, nós devemos, sim, instruir os nossos filhos nos conhecimentos. Eles devem crescer com conhecimentos. Devemos orientá-los sobre verdade, honestidade, caráter, mas a imposição não deve ser um bom recurso para pais, mães que estão nos ouvindo. Vamos orientá-los em tudo que você ouviu, mas não é um bom recurso para os nossos filhos. Meus pais não souberam nos instruir da forma que talvez outros que tinham conhecimento, mas nossos pais nos educaram, esses 16 filhos, que graças a Deus nós galgamos degraus a degrau para chegar no patamar que nós estamos hoje, quando eles nos ensinaram honestidade, caráter, isso, e cada um fez por si o que vocês estão vendo hoje aqui, para quem nasceu lá no sertão da Paraíba, quem mora no Brasil sabe. Então, certamente, nós pais daremos a eles, né, a elas, as nossas crianças, mesmo ferramentas para que, digamos assim, por si só, por si mesmos, né, em tenra idade, possam escolher suas opções, suas próprias opções de vida, sem imposição. Os pais, com uma ferramenta, eles podem direcionar seus filhos. Devemos educá-los, sim, não para serem perfeitos. Jamais você pode impor a perfeição, né? Mas para compreenderem que há um mundo vasto, e há esse mundo vasto, tão vasto e tão sonhado, né, que eles querem chegar, um mundo vasto cheio de grandes oportunidades para serem felizes. Eu, como mãe, tenho filha de 22 anos, claro que foram, eu instruo e mostro que há um mundo vasto para ela galgar e chegar à própria felicidade. Eu não posso jamais podar, como alguns pais podam, né, a felicidade do filho, porque o filho tem que ser a cópia do pai, a filha tem que ser a cópia da mãe. Sim, em alguns aspectos, nós incutimos neles, né, como foi falado, caráter, orientação, honestidade, verdade. Sim, como diz a própria palavra do Senhor, está escrito lá no Evangelho, que diz assim, Jesus disse, vosso sim seja sim, vosso não seja não. Tentar tirar os filhos, digamos, da mentira, é onde entra esse sim ou não, entendeu? E com essa opção desse mundo vasto, eles sejam felizes e galguem, né, a sua felicidade, mas sem mostrar que há a tão sonhada perfeição. E eles serão felizes, né, à sua maneira, o jeito de ser. E que nós, pais, estaremos sempre ao lado para apoiá-los, né, em suas escolhas. A escolha é dele.
eu vou orientar. A minha filha, por exemplo, ela vai fazer um projeto. Ela diz, mamãe, eu faço isso assim, assim. Eu digo, a minha opinião é essa, mas você tem que ver aquilo que vai te fazer feliz. Então, se você sente, então siga. E digo a minha opinião. E eu vejo dessa forma, né? Filhos perfeitos, crianças tristes. Eu li muito sobre esse tema, que afinal também eu estudei um pouco, né? Eu peguei mais aqui para dentro da área pedagógica, né? Então, filhos perfeitos, crianças tristes. É preciso ter em mente que essa exigência da tão sonhada perfeição para o meu filho, para o teu filho na infância, deixa, digamos assim, uma marca irreparável mesmo no cérebro adulto, quando você incute isso da perfeição. Então, quando nós incutimos isso na criança, ela nunca vai acreditar nela. O cérebro do adulto fica marcado com isso. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser sempre correta, assim, entrando na perfeição. Mas ela nunca se achará suficientemente capaz e competente. Por quê? Com base naqueles ideais que alguns pais impõem, né? E foram incutidos na mente dessa criança. E eu descobri um livro, comprei, mas não li, de uma escritora, uma doutora em justamente a felicidade e a perfeição da criança. O nome do livro é The Price of Privilege, né? Que quer dizer o preço, digamos, eu acho que do privilégio, né? É da doutora Madeline Levine, onde isso eu escrevi, né, para dizer, ela explica, educar filhos perfeitos e aptos para o futuro, o que estamos conseguindo é criar filhos desconectados da felicidade. Eu achei o máximo isso que ela diz. Quanto mais você exigir a perfeição de uma criança, mais você desconecta aquela criança da felicidade. E ela diz assim, educar é ser capaz de exercer a autoridade com amor, porque a infância é um fundo de reserva para a vida toda. Então, essa é a minha ideia sobre o debate. Esse também é o pensamento, tudo que eu li veio de encontro ao meu pensamento, e quando eu estudei também lidei com criança, e eu agia assim na época de professora. Esse era o meu pensamento psicopedagógico, entendeu? Para as crianças, e graças a Deus, todas as quais foram atendidas, porque eu tinha esse princípio. Felicidade, perfeição não. E também orientar a criança que a tão sonhada felicidade já é um outro tema, não existe também. Existe apenas momentos felizes, mas que ela por si só procure galgar e atingir o seu ápice naquilo que ela acha felicidade. Então, é a minha posição. E obrigada. Obrigado. Eu volto à Fátima. Portanto, tudo aquilo que já aqui ouvimos. Eu queria pegar o fio aí da Creuza. Tem educação, né? Eu conheço pessoas de adulta hoje, o que acontece com problemas sérios, entendeu? De crença, de muito problema de relacionamento, porque
os pais queriam que essas crianças fossem, como você diz, perfeito, fosse a primeira da classe, tirasse notas boas, fizesse tudo de melhor, como se fosse perfeita. Para dizer para a sociedade, para a escola e para né, o meio ambiente que ela vive, que os pais eram muito eficientes na educação. E, no entanto, quando essa pessoa adulta, vários problemas, entendeu? Isso gerou muita questão de relacionamento, questão de não saber lidar com a situação em todos os sentidos, praticamente. O que foi que aconteceu? Porque os pais queriam que a pessoa, como você disse, fosse perfeita. E não existe. Não existe fazer isso. Era só para completar o pensamento, porque eu conheço pessoas assim, entendeu? Que os pais fizeram isso com ela, com a pessoa. E por sinal, é uma educação dos Estados Unidos, praticamente, né? Pelo que eu conheço um pouquinho. São muito rígidos, né? Então, só para completar a ideia da Cleusa, é que muitos pais fazem isso, entendeu? Pois bem. Não sei se alguém quer falar sobre o que a Creusa acabou de expor. E a Silane também deu uma chega. Sónia. Eu não vejo isso só nos adultos, Creusa e Silane. Atualmente, há crianças com depressões porque a exigência dos pais é tanta pela perfeição, pelas notas máximas, pelo bom desempenho escolar, que estas crianças entram em depressão. Eu conheço várias situações. E claro que isto reflete-se mais tarde. Imagino o que é ser uma criança e ter sempre um pai ou uma mãe a dizer: tens que fazer melhor, tens que fazer melhor, isto não é suficiente. O que é que isto está a dizer a esta criança? Que esta criança não é o suficiente, que ela não é capaz o suficiente. Isto cria uma insegurança terrível. E eu, como mãe, embora seja exigente com a minha filha para que ela estude, para que ela trabalhe, não lhe digo: olha, tens que tirar 100% neste teste ou tens que ser a melhor da turma. Não. Quero que ela tenha a responsabilidade de estudar, de tirar boas notas, mas sem aquela pressão de que tem que me agradar e tem que ter a nota máxima porque outra coisa eu não aceito. Não. Ela tem a nota que ela estudou para ter. A nota dela vai se refletir no esforço que ela fez. Se a nota for má, claro que eu vou falar com ela, vou saber o que é que se passa, vou orientar. Se calhar vou ter uma conversinha de pé de orelha, como se diz aqui, mas nunca no sentido de tens que ser perfeita. Não. E se me permitem, há aqui uma mãe presente que eu admiro imenso, que é a nossa Fatinha. A nossa Fatinha, nós todos conhecemos um bocadinho da carreira da Mariana, e a nossa Fatinha está ali, sempre presente, junto com o marido, claro. Isto é que é ser mãe, isto é que é ser pai, é apoiar a filha num sonho que ela tem, no talento que ela tem, é acreditar naquilo que aquela filha é capaz, porque eles sabem que ela é capaz. Isso sim é que é de valor. Agora, exigir perfeição, exigir que sejas um médico, ou que sejas um advogado, ou que sejas um professor e que vivas infeliz o resto da tua vida, isso nunca. Minha filha será aquilo que ela quiser e eu estou aqui para orientá-la. Obrigado, Sónia. Não sei se a Creusa e a Silane querem falar sobre o que a Sónia acabou de expor também. Sim, com essa exigência dos pais, né, que também tem a questão da competição, né? A criança tem que competir na classe, ser a melhor.
porque isso representa o espelho que o pai ensina. Só que essas crianças, elas vão ser, no futuro, um adulto inseguro, com problema de insegurança, com problema psicológico, eu vou partir para a psicologia, problema de autoestima, insegurança, né? Isso vai afetar em relacionamento, né? Quando escolher o seu esposo ou sua mulher, vai afetar nesses relacionamentos, vai afetar no trabalho, vai ter problemas sérios. O que acontece? Vai ter que fazer uma terapia para poder exatamente superar toda aquela problemática que vem trazendo dos pais, porque os pais queriam que fosse assim, entendeu? E não é só isso, Elaine, não é só isso. É que a maioria destes pais que exigem a perfeição dos filhos e que querem que eles sejam os melhores, nós estamos a falar numa área profissional. Nem sempre eles querem que eles sejam os melhores, mas como seres humanos. E enquanto que investem muito e insistem muito na carreira académica, esquecem-se dos valores, como a empatia, como o respeito, como a aceitação do outro. Há pessoas aí que são extremamente egoístas porque não lhes foi incutido o que é estar na pele do outro. E isto é muito mau. Uhum. Sim. Creusa, quer dizer alguma coisa sobre o que a Sónia acabou de falar? Sim. Eu não entendi bem a colocação da nossa colega Sônia no início do que ela falou, porque foi falado exatamente que a perfeição não existe, que certamente nós daremos ferramentas para que eles por si só, claro, com o nosso apoio e em terra idade, né, eles possam escolher suas próprias opções de vida, né, e como foi falado também, que devemos educá-los, né, para não serem perfeitos, mas que eles procurem a felicidade, né? E para que eles possam ver, como eu expliquei, do vasto mundo que existe para eles, né? E que vão aparecer oportunidades para serem felizes com as suas escolhas. E nós, como pais, vamos estar ali sempre para apoiá-los, seja qual for a escolha. Eu, por exemplo, o meu filho hoje está formando em jornalismo, ele, por imposição do meu ex-marido, queria que ele fizesse direito. Fez 3 anos de direito e fez muito bem os 3 anos, mas chegou ao ponto que ele não quis, teve que desistir, fazer outro vestibular. O pai impôs a segunda vez. Fez. Estudou 1 ano, desistiu de 2 faculdades, até que ele agora eu vou fazer o que realmente eu quero, por imposição, né? Fez 2 e por escolha, que a felicidade é o que ele quer e que está indo muito bem, que é jornalismo. Então, eu sempre apoiei no que ele escolhesse. Mas por imposição ele fez aquilo. Mas agora ele determinou e eu disse, todo o seu lado e você vai fazer o que você, graças a Deus, já está terminando, né? Enfim, eu expliquei bem, né, que a imposição jamais, e que isso causa danos profundos no cérebro de qualquer pessoa, até a pessoa já adulta, imagina numa criança, né? E danos irreparáveis. E o que eu entendi muito, a pessoa, ela nunca vai se achar competente e capaz para realizar tais tarefas baseado, digamos assim, naquelas ideias impostas por qualquer país. E finalizando, assim, a minha parte ainda, vou dentro do conceito dessa doutora, nisso que ela fala, que crianças, como ela conceita, quando nós induzimos a isso, nós estamos conseguindo o quê com a imposição?
estamos conseguindo desconectar a criança da felicidade dela, que ela vai escolher, e que nós pais devemos estar sempre aí para apoiá-los. Então, é isso mesmo, eu acho que concluo assim, né? Muito bem. Eu não sei se qual é a parte que tu discordaste de mim. Acho que estamos a dizer praticamente a mesma coisa. Assim, talvez, Sônia, tenha sido um erro de interpretação da minha parte pela sua colocação. Se foi isso mesmo que você disse, eu te peço desculpas, colega. Talvez eu não tenha escutado bem a tua colocação. Estamos todos de acordo. Eu não entendi que parte é que a Teresa discordou, porque mesmo discordando acabei de ir ao encontro de tudo aquilo que eu disse também. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu te peço desculpas se houve uma má interpretação da minha parte e talvez não ter ouvido bem a sua colocação, porque eu sei que você sempre coloca boas colocações, mas o que eu escutei eu achei assim um pouco desentoado, mas no fim é que falamos agora a mesma língua, né? E desculpa se eu entendi errado. Muito bem. Antes de eu pôr a questão que eu tenho para pôr e vai para a Fatinha, eu perguntar-lhe se ela quer comentar algo disto que foi falado agora. Ponha a questão e a gente já vai recompondo isto tudo. Ok. O tema versa sobre felicidade e perfeição. Estamos a falar nas crianças. Eu perguntaria à Fatinha qual seria o melhor percurso, ou qual será o melhor percurso para conjugar perfeição com felicidade na criança. Qual é o melhor caminho, o melhor percurso para se conseguir unir as duas coisas? Bem, eu costumo dizer sempre que o amor é que nos salva, faz-nos crescer e salva-nos. Perfeição, já foi dito, não existe, mas para que uma criança possa crescer em harmonia e feliz, ela precisa de muitas coisas, nomeadamente amor, por parte daqueles que a educam, que a criam, liberdade, mas liberdade esclarecida, não é? Aprendendo que a liberdade dela acaba quando começa a dos outros e ela tem que aprender a respeitar toda a gente, porque o respeito é um princípio da liberdade, e haver tempo para a criança. Se eu me reportar ao meu tempo, eu diria ali como a Creusa que houve um bocadinho de poda, porque os tempos eram outros e as pessoas eram diferentes. E uma coisa que eu sempre fiz em relação aos meus filhos e que eu acho que as crianças devem ter, embora nós tenhamos sido criados de uma determinada maneira, antigamente todos nós se calhar fomos criados mais ou menos assim, nós brincávamos muito, as crianças precisam muito de brincar para desenvolver as suas capacidades intelectuais e para socializarem com os outros, e a socialização é meio caminho andado para a tal felicidade. Eu não digo perfeição porque eu não gosto dessa palavra, acho que é muito pesada, mas para a felicidade, para a integração plana ou quase plana da criança no meio onde ela está inserida, né? Em casa, na escola, na sociedade e para a vida, a criança precisa muito disso, mas tendo sempre como princípio, a maneira como nós fomos criados às vezes condiciona-nos muito, mas temos que ter atenção, e foi uma coisa que eu tive em relação aos meus filhos, separar o trigo do joio, portanto, tomar como exemplo algumas coisas que foram boas e pôr de lado as outras que não foram. Portanto, a poda não dá felicidade, a poda é esquartejar os direitos das crianças, as suas liberdades de escolha, para que elas possam ser felizes. E isso está nas coisas que elas têm a potência para fazer. Eu, quando era pequena, eu brincava muito, a minha mãe tinha muita disponibilidade, estava em casa, mas havia coisas que eu tinha que fazer com ela queria. Ela, aos 12 anos,
sentou-me em casa a aprender a cozinhar e a costurar e mais não sei o quê, porque um bom futuro era saber fazer isso tudo, arranjar um bom marido para casar. E o futuro passava por aí. E eu não queria nada disso, ou seja, eu queria isso, mas não queria só isso. Eu queria ser independente e poder fazer as minhas escolhas. Outra coisa que é extremamente importante para as crianças é movê-la agora falta-me um termo, mas de ferramentas para que elas possam ser independentes. E foi isso que eu sempre tive em conta na criação dos meus filhos. Eu queria que eles fossem independentes. Eu tive uma coisa a meu favor. No meu tempo, no tempo em que eu me criei, a escolaridade obrigatória era o quinto ano, a gente chamava o quinto ano, o quinto e sexto ano, que agora é o segundo ano. Mas isso, no tempo que eduquei os meus filhos, já foi a meu favor. A escolaridade mínima obrigatória era o 12º ano, e aí eu fiquei descansada, eu não podia podar nada, nem eles me podiam podar a mim. Eles tinham que estudar mais nada. Agora, obrigar a tirar as melhores notas, a ser competitivos, não. As crianças têm que ser felizes. Mas também não pode ser só felicidade, é preciso haver responsabilidades, é preciso haver, eles têm que trabalhar, e a gente vai orientando neste sentido. Trabalhar, desenvolver com responsabilidade, com liberdade, mas sem aquela competitividade que eu vejo muito. Eu conheço pessoas que só não andam em cima dos outros porque fica feio, porque se ficasse bonito elas então andavam, porque fazem tudo para conseguir chegar à frente. Essas pessoas serão mais felizes do que os outros? Não são. Os meus filhos fizeram exatamente aquilo que eles queriam na vida. Eu não tive que obrigar a estudar, porque eles eram obrigados, porque a escola obrigatória era essa. Para mim foi um alívio. Depois eles iam fazendo o seu percurso. Tenho muito orgulho nos filhos que eu tenho, porque eles... eu nunca fui muitas vezes à escola. Eu sempre me abstive disso. Só ia quando era preciso. Nunca fui chamada para coisa nenhuma. E isto também é um motivo de orgulho. Afinal, eles foram criados de maneira que me permitiu ter mais essa vantagem. Não está pouco a pouco a ser chamada por isto e aquilo, por mesquinices que eles às vezes até me diziam que os outros, que acontecia com outros. E eu dizia, mas que vergonha, ainda bem que estou livre disso. Portanto, é preciso liberdade, responsabilidade, independência, e as crianças seguem o seu caminho. Agora, os meus filhos são assim tão felizes, mais felizes que os outros. Há coisas que me fazem pensar. Os meus filhos fizeram exatamente aquilo que quiseram. Eu só tenho artistas em casa. E a Sónia já falou da minha artista. Eu só tenho artistas em casa. Não é fácil a vida de artista. E ainda digo mais, eu queria um artista que tirou um curso superior, tirou um mestrado, e quando foi trabalhar para aquilo que tinha estudado, que ele queria era ser professor, numa semana, ele tinha saído dar aulas, na semana a seguir ele disse-me que era carteiro. E ele é muito feliz. Anda por aí, entregar cartas às senhoras e as mulheres adoram-me, mas ele diz que isto foi para ver como era a vida, porque ele vai voltar à sua vida. Ou seja, tiveram a liberdade de poder escolher, mas também às vezes penso, são mais felizes que os outros, têm mais possibilidades que os outros. Eu conheço muita gente muitos filhos de gente que não obrigou, podem ser mais ou menos felizes que os outros, mas conheço filhos de gente que obrigou a fazer isso e aquilo, eles podem não ser mais felizes, mas pelo menos, olha, eu acho que notariamente se calhar estão melhores. Isto é o melhor, isto é o que nós esperamos para os nossos filhos. Eu quero que os meus filhos de facto sejam felizes, mas também que possam viver na competição que é o mundo de hoje em dia. O mundo, a vida é muito, não é fácil. Estejam preparados para competir, sim, claro. Porque eles têm que competir mesmo. Mas, acima de tudo, têm que fazer o que gostam e têm que ser felizes. Olha, um dia de cada vez. É isso. Não sei se a Silena ou alguém, creio, a Sónia, quer comentar algo sobre a intervenção da Fatinha. Então? A intervenção da Fatinha, a Fatinha é sempre muito assertiva naquilo que diz.
E a verdade a questão que ela põe é muito pertinente. Será que os meus filhos fizeram exatamente aquilo que quiseram? Será que são mais felizes que os outros? A felicidade nunca é total e nunca é completa, e não estamos felizes a toda a hora. Agora, que eles fazerem da sua vida exatamente aquilo que quiseram fazer, ou seja, seguiram as suas escolhas, tiveram o apoio dos pais, isso é meio caminho andado para a felicidade, porque eles tiveram aquele apoio. Agora, eu pergunto-me quantas crianças são extremamente infelizes porque são induzidas a serem perfeitas, e há muitas que sofrem também muito porque os pais muitas vezes não estão nem aí. Há crianças que estão aí completamente abandonadas pelos pais. O que também é o outro lado da moeda. Há crianças que pouco conversam com os pais, que pouco socializam com a família, que a única coisa que se percebem é a escola, ou então o telemóvel ou o computador quando chegam a casa, e não há conversa, não há diálogo, não há nada. Estas crianças são felizes? Acho que não. Acho que não. Eu prefiro ser aquela mãe chata que diz: olha, desliga o telemóvel e chega-te aqui para o pé de mim que a gente precisa conversar. Nem que seja coisas tolas, mas estamos ali a conversar as duas. Eu vou pegar numa desta da Fatinha. São pais, todos nós fazemos o melhor que sabemos. Mas, infelizmente, eu hoje vejo pais muito desligados dos filhos. Muito. Vou pegar numa deixa da Fatinha. Fatinha, só para resumir, assim, na minha visão, uma criança só é também feliz se os pais são felizes. Porque as crianças, os filhos, é um reflexo dos pais. Entendeu? Então, se os pais não forem felizes, é claro que a criança não vai, porque mesmo que eles brigam assim, escondido, mas energia a criança sente, entendeu? Sente até quando começa na gestação, segundo Freud, né? Como eu estudei psicologia, a partir da gestação, o que acontece com os pais, a criança sente tudo. Entendeu? Aí a partir daí já é uma sementinha que vai desenvolver. Se os pais são felizes, é claro que já tem uma sementinha para a criança já ser futuramente, já é mais fácil da criança ser feliz, entendeu? Nesse sentido, né? Porque a felicidade, ninguém ensina ninguém a ser feliz. A felicidade a gente constrói dentro da gente mesmo. E vai depender de quem? Dos pais. Também. A raiz de tudo. A Fatinha mencionou aí algo que hoje é precisamente o contrário. A Fatinha mencionou que nunca a mãe ou ela própria nunca foi chamada à escola para alguma coisa que tenha acontecido. Hoje, com a visão que eu tenho, eu ando muito por aí e vejo, e toda a gente sabe que a juventude de hoje não tem nada a ver com a juventude de outrora, embora seja a mesma juventude. Juventude é juventude. Hoje, quase todos os pais se queixam, e eu tenho falado com muita gente, se queixam que são chamados à escola por diversos motivos relativamente aos filhos. Eu gostaria que comentassem sobre isso. Creuza. É uma grande verdade. Eu passei por isso com um dos filhos, né? Tenho 3, por alguma razão, e vou de encontro mesmo ao que a colega Silene falou, que tudo que nós vivemos realmente numa gestação atinge, sim, aquela criança. Então, o meu segundo filho, eu passei por isso por diversas vezes, quando ele estava, aqui se chama o segundo grau, né?
fase aí de 14, 15 anos, graças a Deus não foi por nenhum motivo assim sério, drogas, não, graças a Deus, outras coisas não. Mas eu dei uma educação exatamente como se deve um pai e uma mãe dar, né? Mas eles, junto com outros, faziam na escola, desobedeciam aos professores, faziam brincadeiras indevidas na sala de aula. E por muitas vezes, né, eu fui chamada a atenção pela direção da escola, né? Claro, eu me sentia muito triste com isso. Mas o tempo foi passando, né? Passou o segundo grau, quando ele terminou. Como se diz? Tem um provérbio que diz assim, né? Diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu não sei se vocês concordam, mas quando terminou, que ele se desconectou com aquela turma, então mudou completamente. Mudou completamente. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que houve uma mudança de quase 100% nesse sentido, né? E é isso que eu tenho de dizer. Muitos pais vivem, é constrangedor para nós pais, é muito constrangedor. Porque você educa, você dá amor, você dá carinho, você não ensina, porque para nós, e acho que aí também o professor, a escola é a extensão da casa. O professor é a extensão, digamos assim, quase de uma mãe lá na escola. E a desobediência de um aluno também deve chocar, né? Porque tivemos muitas conversas. Eu, particularmente, tive muitas conversas com as professoras e com a direção. Eu não tive isso no sentido, minha mãe nunca foi chamada à escola, e olha que minha mãe era totalmente analfabeta, meu pai, eu a 16ª a 16ª de uma família, né? E todos nós, assim, a escadinha mesmo. Filhos, às vezes, 2 anos, 2 filhos no mesmo ano, e a escadinha ali, todo mundo. E os professores tinham orgulho, né? De toda essa escadinha, de 16 filhos até o patamar que chegamos. Então, a educação, aí você diz, mas seu pai, sua mãe não tinha instrução, não sabiam, mas tinham uma sabedoria que eu digo divina. E eu quero concluir dizendo algo interessante que eu passei para os meus filhos. A minha mãe sempre nos educou e dizia assim, olha, quando você estiver em algum lugar que ouviu uma conversa e alguém vier também lhe contar uma história, uma fofoca, você se porta da seguinte forma, não sei, não vi, é mesmo? Nossa, eu não sabia. E isso foi uma lição que ficou para todos nós. Quando alguém chega mesmo falando alguma coisa, mesmo sabendo, é mesmo. Nossa, eu não sabia. Porque aí não se prolifera, não aumenta e morre ali. E ela dizia, porque se você diz, não, eu já sabia dessa história, fulano me contou, aí pronto. Então, eu termino dizendo isso, uma sabedoria de uma mulher analfabeta, né? E que nunca foi chamada à escola por causa dos filhos, e isso, 16 filhos. É isso. Sónia, já foi chamada à escola? Já? Então. Uma vez. E foi o dia em que eu me senti a mãe mais orgulhosa do mundo. Porque a minha filha, fui chamada porque a minha filha falta a 2 aulas. Estava dentro da escola, eu fui chamada porque tinha que justificar, porque ela não tinha ido às aulas de gestão na escola, e depois quando eu tive esta conversa com ela, ela disse, mãe, eu faltei porque eu precisei de ajudar um amigo.
este meu amigo assumiu-se como gay, e nós descobrimos que ele andava a cortar-se. E ele estava mal, estava a chorar, não estava capaz de ir às aulas e eu fiquei com ele para não fazer nenhuma asneira. Ela levou 2 faltas injustificadas na escola e em casa ela levou um grandíssimo de um abraço porque eu não me podia sentir mais orgulhosa. Bom, eu devo dizer que nunca fiz chamada, mas uma vez recebi um telefonema. E eu não ia dizer nada, mas justamente pelo que a Sónia está a dizer. Há muitas coisas que deviam ser resolvidas em sala de aulas e não são. Eu costumo dizer que o melhor que eu tenho na vida, o meu vizinho de baixo, o meu vizinho de cima, e foram os professores dos meus filhos. Mas um dia recebi um telefonema, uma professora não me convocou, mas telefonou-me a dizer que o meu filho de meio, que tinha 14 anos, andava a fumar no recreio da escola, ou foi apanhado a fumar no recreio da escola, e era proibido. E eu andava muito preocupada com o meu filho, andava a fumar e eu já tinha percebido. E eu disse-lhe, pois é, eu estou muito preocupada, o meu filho anda a fumar. E ela respondeu-me assim, eu também fumo, e não fumo no recreio da escola. Eu vou fumar nos sítios certos. É proibido fumar e não se fuma, e pronto, acabou-se. Portanto, em relação a isso, os professores são os nossos maiores aliados enquanto pais, porque eles ajudam-nos a educar e a formar os nossos filhos. Mas há professores que, infelizmente, são os grandes parvalhões. Não sabem lidar com as idades em que as crianças estão. Cada criança passa por uma fase diferente da sua vida. E existe, na psicologia, a nossa colega Alice Tilano sabe isso melhor do que eu, existem determinadas condutas que as crianças têm que têm que ser entendidas pelos adultos. Um professor tem que saber isso, tem que saber essas fases. E não sabendo, respondem como a outra me respondeu, a outra professora, que era proibido fumar no recreio e não se fumava e ponto, acabou-se, e ela nem sequer quis saber da minha mágoa enquanto mãe, que tinha um filho que estava começando a fumar, ou de um adolescente que estava a aprender a fumar. Ela fumava e pronto, acabou. Se ela fumava, os outros também podiam fumar. A filha da Sónia fez aquilo que os professores não fizeram. Foi ajudar uma criança que estava no despertar da sua sexualidade, numa sexualidade que tem que ser assumida tal como ela é, assim eu vejo como mãe. Mas a nível da sociedade, não corresponde muito bem aos padrões. E o miúdo, que estava a sofrer bastante com a sua descoberta sexual, ao ponto de se mutilar, ou automutilar, e houve, desculpem o termo, uma cambada de professores bananas que não perceberam nada disso. E foi uma aluna que teve que fazer o papel deles a debradar aos céus. É triste. Muito triste. É triste. E depois tiveste a conversa com a professora. Isso é muito triste. E a partir daí desenvolvem-se doenças mentais que não são que são mal resolvidas e que podem desembocar em coisas mais graves, porque não são devidamente orientadas por alguém que tem que ser muito vigilante e não está ali só para ensinar a matemática, a geografia, isto e aquilo, mas acima de tudo está para formar aqueles seres humanos. O que me chocou é que ela não se tentou inteirar porque é que tinha faltado. Foi logo que faltou e estava a passear no saber, ela só queria pôr a falta e queria que a mãe soubesse que a menina tinha faltado. Por um motivo, não quis saber, e se ela fosse mais esperta, e não é uma questão de esperteza, se ela fosse mais sensível para a vida dos seus estudantes, ela tinha percebido que havia ali qualquer coisa e o menino podia até nem ter faltado e a colega não precisava de ir atrás dele. Não é mais. Muito bem. Os últimos comentários agora, se é que há. Silene, quer pronunciar-se? Sobretudo. Não, aqui é diferente, né? A educação escolar aqui é severa, então a criança não tem, a não ser se falte, e a gente tem que logo ligar, olha, hoje ela não faz porque está doente. Isso sim, tem que avisar.
entendeu? Até mesmo para tirar uma férias antes do tempo, não pode. Tem que ser na época que as crianças estão de férias. Eu já fiz isso sem saber, uma semana. Aí eu fui chamar a atenção da escola, porque não podia, mas mesmo assim fui perdoada, né? Fui explicar porque eu tinha que ir de férias com a minha filha, urgente para o Brasil. Aí, sim, aqui é muito severo, sabe? Então, nunca fui chamada para com problema com ela também. Também era até com a menina decente. É o bichinho. E não seja. Não, nunca tive problema. Então, se nada mais há a dizer, porque também o tempo escoou, ou está quase a escoar, eu gostaria de começar também pela Fatinha para um resumo geral e bye-bye. Bom, eu quando acabo, sinto-me sempre um pouco frustrada, com a sensação que aí é que devia começar. Porque quando eu começo a falar, eu sou muito apaixonada pelas coisas e às vezes não sou politicamente correta. E eu não quero ofender ninguém, não quero criticar ninguém, mas há coisas que às vezes podiam ser melhor resolvidas se houvesse mais bom senso. É preciso muito bom senso para a gente viver. O meu falecido pai dizia muitas vezes que viver não custa, custa muito é saber viver, e de facto assim é. E eu às vezes deixo-me levar pela emoção e pelo coração e digo assim umas coisas que são menos corretas. Quer dizer, menos corretas. Não quer dizer que sejam menos corretas. Que não sejam tão... Uma forma diferente de dizer. Não são tão bonitas no ouvir. Eu acho que às vezes são um bocado bruta. E eu penalizo-me por causa disso. Não são mais honestas, Fatinha. Eu penalizo-me por isso, porque eu, como técnica de saúde, até devia ter mais cuidado e usar um outro tipo de linguagem. Mas eu sou assim muito apaixonada pelas coisas e deixo sair. Portanto, alguma coisa que tenha sido menos bom, eu peço imensa desculpa. Eu nunca penso muito nisso, mas ultimamente tenho pensado. Quanto mais nós perdemos, mais valorizamos as coisas. E os tempos têm sido tantas perdas, que me fazem pensar que até nas palavras temos que ser melhores para não fazer os outros perderem alguma coisa. Obrigado, Fatinha. Silene, vamos então fazer um apanhado de tudo isso e dizer bye-bye. Eu queria avisar para quem vai ouvir que são pais, que seja presente com as crianças, que participe, sabe? Em tudo, sobre as atividades da escola, dê mais atenção, mais amor, mais carinho, porque isso, quando a criança não tem atenção, quando ela chega na adulto, ela vai ter muitos problemas, entendeu? Ela não vai saber lidar com muitas situações na sociedade, no trabalho, em todo o aspecto da vida. Ela tendo essa base dos pais, e os pais procurarem fazer tudo com amor. O mais importante é o amor. Amor, atenção e participar da vida da criança. Então, porque a nossa estrutura toda como adulto tem que ter uma base bem forte, que são os pais. Então, eu encerro pedindo que os pais sejam mais atenciosos, sejam presentes, a palavra é presente na vida das crianças, para mais tarde elas serem um adulto um pouco mais equilibrado, né? Só isso. Obrigada. Obrigado, Silene. Creuza. Apesar assim, do pouco tempo, né, para o tema que é tão extenso, acredito que foi um bom debate, que todas nós apresentamos etapas, né, tópicos diferentes dentro do tema, e acredito que quem está a nos ouvir tirou uma boa lição, ficou algo muito importante, que porventura, se alguém agiu diferente,
após esse debate, né, acredito que foi um aprendizado e um ensinamento até para mim também, que todos terão como ainda mudar, porque nunca é tarde para mudar algo. Muitas vezes dizem é impossível. Não, não é. Não é impossível. A base mesmo, como foi falado por todas, amor, carinho, atenção, isso é importantíssimo. E, Sônia, eu queria mais uma vez falar, o meu fone está mal conectado, eu preciso rever. Eu não consigo escutar quase vocês, só quem fala mais alto, no caso, o Joseph. Né? A Fatinha, a Silene quase eu não escuto. Então, houve aí na hora que a gente estava conversando, tá? Então, um grande beijo para todo mundo, uma boa noite e que tenhamos uma semana linda e abençoada. Obrigado, Creuza. Vamos então, Sônia. Antes de mais, queria dizer ao Fatinha, não me mudes, querida, eu gosto de ti como tiveste. Porque tudo o que vem do coração é genuíno e é honesto. E é muito melhor do que um discurso eloquente cheio de palavras vazias. Quanto aos nossos filhos, amor. Amor, compreensão, carinho e colo. Era isso. Boa noite. Continuação do bom fim de semana. Sim, sim. Ouvinte que dê o like, se inscreva no canal e compartilhe. O YouTube vai entender que esse assunto é super interessante e vai encaminhar para várias pessoas. Certo? Obrigado. É muito importante. Então, obrigado, boa noite. Continuação de bom fim de semana para a minha equipa maravilhosa. Boa noite, Fatinha. Boa noite, Silene. Boa noite, Sônia. Boa noite, Creuza. E aquele abraço também da distância que nos separa para toda a gente que está a assistir, que está a ouvir. E até à próxima semana. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.